Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vozes por Justiça. E hoje eu trago um questionamento bastante interessante sobre o tema tragédia e vingança. Vocês estão vendo na mídia, em todas as mídias, sobre o caso do influenciador Nino Abravanel e seu irmão, que são suspeitos de cometer um homicídio de um homem que causou a morte do seu avô, que era como um pai para eles, visto que o pai deles já eram falecidos e eles tinham muita estima por esse avô. E esse homem foi espancado na sua casa, foi levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E o suspeito de ter cometido esse crime contra o avô dos irmãos Abravanel é o Tarcísio Gomes da Silva. Esse homem, a mídia relata que ele é um servente de pedreiro, mas esse homem é conhecido por uma extensa ficha criminal. Ele estava em liberdade apesar do seu histórico de violência, que inclui, além de tantas outras coisas, um brutal assassinato de 2 mulheres em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas foram Shirley Ferreira Lima, de 53 anos, e sua filha, de 15 anos, uma menina linda, Giovana Vitória Lima de Oliveira. Não sei se vocês se recordam desse caso. Essas mulheres foram encontradas nuas, esfaqueadas e mortas na casa onde moravam. A princípio era um crime que não se tinha suspeito, né? Começou a investigação num caso de homicídio e violência sexual e com as investigações chegou ao nome do Tarcísio, porque ele já conhecia a vítima, ele teria morado no imóvel, nos fundos do imóvel por alguns dias. A mãe a Shirley, né, a mãe da Giovana, já tinha relatado ao filho que ela tinha um filho também que não morava lá na mesma casa, mas era um rapaz bem mais velho, e ela tinha relatado que esse Tarcísio tinha uma queda, né, com a sua filha, um assédio à sua filha. Então a polícia foi investigando e chegou ao nome do Tarcísio. Os crimes da mãe e filha ocorreram na noite de um domingo, no mês de março, quando Tarcísio invadiu a casa. A polícia conseguiu as câmeras de segurança da rua e viram quando ele rondou a rua, viu quando a Shirley chegou com um amigo, depois esse amigo foi embora e ele, quando viu que elas duas estavam sozinhas em casa, pulou o muro e fez, segundo o delegado, uma barbaridade, né? Porque as mulheres foram mortas com golpes de faca, de tesoura, sabe? Foram realmente muito bárbaro o crime. Além de que a Giovana foi vítima de violência sexual. A polícia técnico-científica recolheu o celular da adolescente para análise e buscou pistas, né, para tentar solucionar o caso. Mas mesmo assim, esse Tarcísio, ele estava solto. Não sei por que ele não estava preso e não estava longe, porque continuou em São Paulo. Só que ele foi e espancou o avô do Nino e do irmão dele lá, o Derek. E eles pediram nas redes sociais deles que ajudassem a localizar esse homem. E a polícia suspeita que eles foram lá e cometeram esse crime, né? Ainda a investigação está ocorrendo. E esse senhor, ele tinha mais de 70 anos, acho que eram uns 80 anos esse senhor, e foi brutalmente espancado por esse Tarcísio, que era um homem extremamente violento e perigoso, mas não estava preso. Essa é a questão.
Desde que o caso veio à tona, Nino Abravanel, que já tinha bastante seguidores, ele ganhou mais 500.000 de seguidores nas redes sociais. A justiça decretou a prisão temporária deles dois, dele e do irmão, né? E a polícia está, além desse crime, está investigando a fortuna exibida por Nino, que é um jovem de 18 anos que tem já uma fortuna bastante grande. E a polícia quer saber se tem origem, né, nessa coisa do jogo do tigrinho, essas coisas aí. Agora, eu trouxe esse caso porque esse caso, ele levanta hipóteses e questionamentos como: por que Tarcísio, esse homem extremamente violento, que já tinha cometido crimes, estava solto, né? Apesar da sua ficha criminal tão extensa? Por que ele estava em liberdade? Então, isso nos faz ver que é crucial discutir as falhas no sistema de justiça, que permitem que indivíduos perigosos permaneçam soltos, ameaçando outras pessoas. Porque se ele já tivesse preso pelo crime da morte dessas duas mulheres, esses dois feminicídios, certamente o avô do Nino estaria vivo e o Nino não teria tomado essa atitude, segundo a polícia. Se é que ele fez, né? Porque está ainda sendo investigado. Então, pessoal, é uma reflexão bem complicada, né? Porque o canal, ele não está incentivando, né, vingança. Se eles encontraram um homem, entregasse para a polícia, mas isso é relativo, porque a gente sabe como é a justiça, né? Esse homem tinha matado duas mulheres da forma que matou e estava solto. Então, eu gostaria de destacar o caso. Exemplo: Tarcísio Gomes da Silva assassinou duas mulheres e foi morto numa emboscada, segundo a polícia, planejada por esses dois influencers. O motivo do crime seria a vingança pelo espancamento do avô do influencer, né, que morreu após o ataque. Segundo as câmeras de segurança, foi uma emboscada planejada. A justiça decretou a prisão temporária dos dois. Segundo o advogado de defesa dos influencers do Nino, ele alega inocência, diz que não cometeu o crime e questiona a motivação da prisão. Segundo ele, é porque os seus clientes são famosos. E, além de tudo, a investigação sobre a origem da fortuna desses influencers. Se seria por conta dos, né, jogos do tigrinho, que tem viciado muitas pessoas, e que ele, em suas redes sociais, faz propaganda desses jogos. Então, eu gostaria de debater com vocês o que você acha da atuação da justiça, né, e da vingança como resposta a crimes. Eu gostaria que você compartilhasse a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo, né? Duas mulheres foram mortas, um senhor de idade foi morto, o assassino foi morto e dois jovens suspeitos de crimes também estão presos. Então, é todo um conjunto de consequências, de dano, que nos faz pensar que se esse homem tivesse sido preso lá no início, não tinha toda essa cadeia de desastres que aconteceu. Isso é só um dos casos que veio à tona, porque existem tantos outros na nossa sociedade que a gente vê que muitas vezes a justiça não funciona. Então, o tema é mais ou menos esse: o que você acha da atuação da justiça e da vingança como resposta a crimes? Lembrando que o canal não está incentivando ninguém a fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente não está mais nesse tempo bíblico de dente, olho por olho. Mas a gente fica pensando, né,
que isso poderia ter sido evitado lá atrás. Tá bom? Eu agradeço vocês que estiveram comigo até aqui. Eu gostaria muitíssimo que vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e que Deus nos proteja de toda essa coisa que está acontecendo, né?